Quem de vocês aqui já sentou na janela? Quem já pegou numa janela aberta e ficou sentado ali na janela olhando para fora? Amém? A maioria já fez isso, ou todos já fizeram, né? Ficar sentado na janela só olhando o movimento lá fora. Agora, quem já sentou numa janela, só que não de um primeiro andar assim, de um terceiro, quarto, quinto andar, ficou lá, tem aquela muretinha ali, você ficou sentado olhando o movimento lá embaixo, passar os carros, quem já fez isso? Só que você sabe que quando você sentar naquela mureta, você sentar naquela janela, tem um perigo, não tem? O que pode acontecer? Você cair. Já fiquei no 34º andar. Do lado de fora aí, não? Olhando para baixo. E qual o perigo que tem lá em cima? Você cair. Dependendo da altura que você cair, você pode se machucar ou pode até morrer. Vai depender da altura que você cair. Então o título da mensagem de hoje é o perigo da janela. É o perigo que tem você ficar sentado na janela. A gente vai ler uma passagem lá em Atos. Você que trouxe a tua Bíblia? Lá em Atos 20. Atos 20, versículos 7 ao 12. Nós vamos ver aqui um jovem que ficou sentado na janela. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aqui a gente está vendo um relato de Lucas, Dr. Lucas. Lucas era um médico e ele acompanhava Paulo. Ele participava da comitiva de Paulo. Paulo era um missionário que ele ficava pregando em vários lugares. Ele não tinha uma igreja fixa. Ele tinha um amor muito grande pelas almas, um amor muito grande pelas igrejas que ele fundava. Tanto que quando ele estava longe, ele ficava mandando cartas para se comunicar, para doutrinar as igrejas no qual ele passou. Então ele seguia o seu caminho de missionário e junto com ele ia uma comitiva. Junto com ele ia esse Dr. Lucas, que é o que narrou essa história pra gente, que foi testemunha desse acontecido, que ele estava lá passando pela cidade de Troade, era o nome da cidade, e como nós vimos aqui, ele já ia partir no outro dia. Era o primeiro dia da semana, ou seja, era o domingão ali, o culto de domingo à noite. Eles foram lá e no outro dia ele já ia embora. Então, como ele sabia que ele ia embora e ia demorar muito para voltar de novo naquele povo, ele queria aproveitar a mensagem para falar tudo aquilo que ele tinha que falar para aquele povo. Ele queria aproveitar para doutrinar o povo naquela noite, para passar toda a mensagem completa naquela noite, porque ele sabia que ele ia demorar para voltar de novo, porque o caminho dele era longo. Então ele acabou se prolongando e foi até a meia-noite. E com isso a gente tem esse jovem, que a gente vai ver já mais detalhadamente sobre ele. Então nessa noite, o culto ele teve hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Ele foi, quem sabe Paulo se empolgou na mensagem dele, ele foi indo, para conseguir passar todo esse recado que ele tinha para aquele povo. Só que eu quero que você imagine comigo essa cena. Imagina lá um salão, tipo essa igreja aqui, um salão grande, só que no terceiro andar. Tá imaginando comigo? Amém? Imagina essa igreja, pequena dona, no terceiro andar,
um salão cheio de gente, estava lá todo o povão, estava naquela noite lá para ouvir as sábias palavras de Paulo, e tinha uma janela bem grandona para poder ventilar, porque como fala aqui, havia muitas lâmpadas, mas naquele tempo não era lâmpada, eram tochas, que através do óleo ia queimando e ficava aquele fogo ali. Então aquilo lá também esquentava o lugar, aquilo lá também queimava o oxigênio mais rápido, então esquentava, dava calor. Imagine mais o calor humano de todas as pessoas que estavam ali. Então tinha que ter uma janela grande para ventilar. Então ficava lá aquela janela grandona ventilando todo aquele lugar. E nessa janela entrou um jovem e ele resolveu escolher aquele lugar para sentar. Tinha tantos lugares para ele sentar, mas ele resolveu escolher a janela para sentar. Olha que lugar bom para sentar. Ele escolheu a janela, podia ter sentado num banco, podia ter sentado em tantos outros lugares, mas ele escolheu a janela. E eu imaginando a cena, e começava a me perguntar, e Deus tocando no meu coração, e falou assim, é como muitos jovens no dia de hoje, que são rebeldes, jovens que não obedecem ao pastor. Às vezes o jovem vai lá, senta num lugar lá no final da igreja, o pastor pede, vamos todos sentar na frente hoje, vamos pra cá. O jovem, não vou sair do meu lugar, não quero sair, vou ficar aqui. Assim era esse jovem naquela noite, ele sentou ali, às vezes passou lá uma diaconisa por ele, sai daí moço, não é um bom lugar de sentar aí, vem sentar nos bancos. Não, eu quero ficar aqui. Porque às vezes o jovem tem essa característica de ser um pouco rebelde. Então ele, não, eu vou ficar aqui e ninguém me tira daqui. E ali ele escolheu ficar na janela. Só que como também acontece com os jovens, que eles dormem muito. Jovem dorme muito, na hora que é para dormir não dorme. Na hora que é para dormir fica lá postando no Facebook ainda. Sono, cadê você? Não sei o que lá. Não vem o sono. Quando um posta sono, cadê você? Dá vontade de escrever. Vai lá na cama que você acha ele. Na frente do Facebook você não vai achar o sono. O sono não vai vir mesmo. Mas aí quando vai orar, o que acontece? Dorme. Se vem com uma vigília, dobra o joelho e dorme no banco. Se convida para ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, dá sono, dá cansaço. Se vem para o culto, fica lá, só abrindo a boca de sono. Na hora que é para dormir não vem o sono, mas na hora que não é, vem o sono. E assim estava lá aquele jovem. Então ele não é diferente de mim, não é diferente de você. E ele teve essa escolha de ficar sentado lá na janela. E às vezes o jovem vem para a igreja e ele vem escutar a palavra, só que ele vem como se aquilo não fosse mudar nada na vida dele. Quando ele está escutando o pastor falar, ele não olha para o interior dele. Ele acha, essa palavra é para fulano, essa palavra é para tal pessoa, mas não é para mim. Então ele nem dá muita bola para a palavra. Ele vem num domingo como se fosse só mais uma mensagem que o pastor Irã está pregando no domingo, só mais um. Não com uma diferença. Não para trazer aquilo para a vida dele. O jovem acaba fazendo isso, e assim fez esse jovem naquele dia. Ele veio, sentou na janela e ficou ali olhando para Paulo pregar. Quem sabe no início da mensagem, ele prestou atenção. Só que jovem muito inquieto. Então já foi passando a paciência dele ali, ele já não aguentava mais. E o Paulo pregando, falando, e ele não aguentava mais ficar ouvindo a voz de Paulo. Aí o que estava lá fora começou a chamar a atenção dele. Aí ele sentado ali na janela começou a olhar para fora, porque o que Paulo estava falando era só mais uma mensagem, então ele não estava dando bola. Aí o pensamento dele começou a correr. Ele começou a olhar lá para fora. Começou a olhar lá pro pessoal comendo lá no McDonald's, lá do Monte das Oliveiras. Ficou já pensando, onde é que eu vou comer depois que eu sair do culto? Olhou para o outro lado lá, viu umas jovens fofocando, já começou a olhar, isso ali é bonitinho, isso ali depois vou ter que dar um chega lá. Começou a olhar para o outro lado, viu lá na praça central, a galerinha lá numa rave ao ar livre, tomando vinho, dançando. E aquilo ali começou a chamar a atenção dele, que estava lá fora. E a mensagem que Paulo estava falando, já não prestava para nada, para ele não importava nada. Porque o pensamento dele começou a se iludir com o que estava lá fora.
a atenção dele começou a se voltar com o que estava lá fora, e não com o que estava dentro da igreja. Aí a gente pode até pensar que ele pode ter até falado o seguinte: tá todo mundo lá fora se divertindo, assim como ele viu lá a galera comendo no McDonald's, viu outros dançando lá na praça. Ele, tá todo mundo se divertindo lá fora, e eu aqui tendo que escutar Paulo falar. O culto era para acabar 9 horas, já é 11 horas, quando que isso vai acabar? Será que hora? O cara fica olhando no relógio toda hora ali, que hora que vai acabar? Já era para ter acabado. O que deu que esse homem se empolgou hoje e vai longe pelo jeito? Quem sabe ele pensou assim. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você já se sentiu como esse jovem Eutico, pensando nas coisas lá de fora? Responda para você mesmo. Será que você já teve um culto que você ficou de corpo presente, mas a mente não estava? Estava pensando nas coisas que estavam lá fora, nas coisas que você fez naquele dia, no que você ia fazer amanhã. Assim como esse jovem Eutico estava naquela noite. As tentações, elas vêm. Assim como veio para Eutico. As tentações lá do mundo, lá do lado de fora da janela, vieram para ele. Ele acabou olhando. Só que eu tenho uma frase para deixar para você. Você nunca poderá escapar completamente das tentações, porque ela veio. Ela vem para todos nós. Mas o poder de Deus na nossa vida é que vai ajudar a gente a vencer essas tentações. É através desse poder que a gente vai conseguir vencer. Muitos eúticos estão sentados hoje nas igrejas. Muitos. Às vezes agora nesse momento pode ter eúticos aqui dentro, que estão sentados na janela. Não tem ninguém sentado na janela ali, cara. Mas é na janela espiritual. O pensamento não está aqui dentro, está lá fora. Ele veio aqui dentro como se fosse um ritual. Porque sábado à noite tem grupo de jovens, domingo à noite tem culto. Então eu vou lá para a igreja para poder ver meus amigos. Mas eu vou só para isso. Mas quando eu fico sentado lá, ouvindo a palavra, na hora que chega na hora da mensagem, eu não vejo a hora de acabar. É a pior hora para mim. Existe muitos eúticos nos dias de hoje, que ficam viajando, ficam conversando, que ficam sentados na janela, só pensando nas coisas que estão lá fora. E o pior, o que eles ficam? Ficam tirando a atenção de quem está do seu lado. Ficam conversando com quem está do lado, ficam falando mal de quem estava lá louvando, ficam falando mal da diaconisa, ficam falando mal do diácono, do pastor, porque o pensamento dele não está ligado na palavra, está ligado nas coisas de fora e não nas coisas de dentro. Porém, todos nós devemos ter em mente o porquê que a gente está aqui na igreja. Por que a gente veio para cá? A gente tem que ter isso dentro do nosso coração. Por que a gente quis vir para cá? Foi por causa dos nossos amigos? Foi para ver nossos amigos? Ou foi por causa de Deus? Será que eu vim nessa noite para me receber mais de Deus? Ou eu vim só para me divertir? Se você veio para buscar de Deus, você tem que se entregar completamente para Ele. Se você veio com o pensamento que eu quero sim receber mais de Deus, você tem que se prostrar, se humilhar aos pés dele, se entregar com todo o teu coração para ele. Viver esse momento intensamente, como se fosse o último momento que você tivesse com ele. Tem muitas e muitas pessoas que frequentam a igreja anos e anos e anos, só que ficam sempre sentados na janela. Elas nunca sentam no banco. Elas chegam e sempre ficam ali sentadas na janela. E o Senhor, Ele quer nessa noite uma outra postura de você. Às vezes você já ficou sentado na janela, mas hoje Ele está te ensinando isso, está dizendo: eu quero uma outra postura de você, meu jovem. Eu quero ver você diferente. Eu quero ver você com disposição para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a mensagem não é uma coisa cansativa, quando você está sedento por ela. Sabe quando você vai lá na escola e tem aquele conteúdo que você não gosta? Você não aprende, porque você não gosta daquele conteúdo, você não gosta daquela matéria, então você não presta atenção. Agora, quando é uma matéria que você gosta, você se envolve ali, você vai fazendo, você participa da matéria, você dá a tua opinião junto, e quando vê a hora passa rápido, e você queria mais.
Assim tem que ser com a palavra do Senhor. Quando você está aqui na igreja, quando você está na hora da mensagem, você tem que querer mais, tem que abrir o teu coração e dizer: Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua palavra, o que o Senhor tem para falar comigo nessa noite. E você se entregar completamente para Ele e se envolver com a palavra dEle. Você se comprometer com as coisas de dentro. Você esquecer do que está lá fora. Esvaziar o teu pensamento e dizer: não, Senhor, eu quero me comprometer só com o que está aqui dentro. Quero prestar atenção com o que está acontecendo lá no altar. O que está saindo lá do altar é o que me interessa. Aleluia. Essa é a postura que você tem que tomar. Glória a Deus. Tem que focar e fazer a vontade de Deus. Às vezes vem aquela nossa vontade: vou ficar em casa hoje, estou cansado. Mas a vontade de Deus não é que você fique em casa, é que você venha para adorar Ele aqui na igreja, venha aqui para receber a palavra dEle. Então é você focar na vontade de Deus. É você parar de dar atenção e se distrair com as coisas lá do mundo. Essa é uma postura que você tem que tomar nessa noite. Deixar de lado as coisas lá do mundo. Deixar de prestar atenção no que está acontecendo lá fora e prestar atenção no que está acontecendo no reino de Deus. Glórias te damos. Será que você, nesse momento, na tua vida espiritual, você está sentado na janela? Pense com você mesmo. Você sabe como é que anda a sua vida espiritual? Será que nesse momento você está sentado na janela, prestando mais atenção do que está lá fora do que está aqui dentro? E aí veio a cochilada. Aí veio o sono nesse jovem. E após o sono veio a queda. Ele estava ali na janela. Aí em certo andar lá da mensagem, ele já tinha até perdido já o fio da pregação, já nem sabia em que lugar ele estava mais, porque ele estava mais prestando atenção no que estava lá fora do que estava ali dentro. Então já nem sabia mais o que Paulo estava falando. E aí tinha mais a falta de oxigênio lá dentro, porque tinha ali as tochas, o calor. Isso foi dando sono em Eutico. Isso foi dando cansaço nele. E aí não deu outra. O que aconteceu com ele? Dormiu. Depois que ele dormiu, ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele teve um sono no lugar errado e na hora errada. Não era para ele estar ali, não era para ele ter adormecido. Porque se ele tivesse se ligado com as coisas que estavam acontecendo ali dentro, ele não tinha adormecido. Porque ele ia estar ligadão na palavra do Senhor e não ia dormir. Mas como ele se deixou levar com as coisas que estavam lá fora, deu sono nele. Ele acabou dormindo. E muitos caem porque estão tomados por um profundo sono. Um sono espiritual. Às vezes tem gente que já está há tempo dormindo. Há tempo que ele não sente o Espírito Santo. Há tempo que ele não tem uma intimidade com o Senhor. Ele está nesse sono profundo. Só que você tem que cuidar, que você pode cair quando você está dormindo. E esse sono, ele acaba gerando algumas coisas que vão atrapalhar a vida. Ele gera comodismo. Quando ele está nesse sono espiritual, ele vem para a igreja apenas por comodismo. Ele vem apenas porque ele sabe que ele vai fazer aquilo todo domingo. Todo domingo ele tem esse costume de sair de casa e ir lá na igreja. Mas ele não faz isso para mudar a vida dele, para receber algo de Deus. Ele faz isso apenas para um ritual. Todo domingo eu vou na igreja às 7h30. Então todo domingo ele está indo lá na igreja às 7h30 para ver os irmãos, para brincar, para conversar, para ficar sentado ali, e sai do mesmo jeito que ele entrou. Porque ele está num sono espiritual. Esse sono gera mesmice. Ele quer ficar sempre na mesma ali, nunca quer melhorar, empacou na vida. Quando tem um sono espiritual, ele acaba gerando esterilidade. A palavra de Deus diz para a gente ir e fazer discípulos. Nós temos que ser pai de multidão, mãe de multidão. Temos que trazer seguidores nossos para a casa de Deus. E quando o jovem está num sono profundo espiritual, ele não cria seguidores.
Porque ele está fraco. Ele não está nem ele acreditando naquilo que ele está fazendo. Então como que ele vai fazer alguém acreditar? Então ele acaba ficando estéril. Ele não gera frutos nenhum. Esse sono acaba vindo pela precipitação em um relacionamento. Às vezes a pessoa está num relacionamento e ela se precipita com as coisas. Em vez de esperar o tempo certo para fazer, ela acaba fazendo antes da hora. E isso acaba atrapalhando a vida espiritual dela. Isso acaba deixando ela nesse sono, acaba adormecendo espiritualmente. Tudo isso vem através desse sono. Às vezes pela empolgação pessoal ou profissional. A pessoa acaba se empolgando, que tudo está dando certo na vida dela, pessoal ou profissional, que ela acaba esquecendo de Deus, acaba esquecendo de buscar dele, acaba esquecendo das coisas espirituais. E acaba adormecendo. E aí veio a morte de Eutico. O sono para ele, naquele momento, foi fatal. Como eu falei, ele dormiu, teve o sono na hora errada e no lugar errado. Ele acabou morrendo com aquele sono. A gente pode até dizer que literalmente ele morreu de sono, porque foi realmente o sono que matou. Ele acabou morrendo de sono. Então um aviso para vocês, jovens, para nós: cuidado com o sono da morte. Então vamos se despertar nessa noite desse sono. Você que está sentado na janela, vamos nessa noite se despertar, dizer: não, eu não quero mais ficar olhando para o que está lá fora. Eu quero me focar em Deus. Eu quero me focar nas coisas de Deus. A queda de Eutico causou repercussão imediata na igreja. Na hora que ele caiu, o culto já foi interrompido. Os diáconos já desceram lá embaixo para ver o que tinha acontecido com ele. Paulo já foi logo atrás. Às vezes a queda nossa acaba trazendo uma reflexão da igreja inteira. Às vezes uma queda de um membro da igreja, de um líder, de qualquer um, acaba fazendo com que a igreja pare naquele momento e que todos acabem vendo a queda daquela pessoa. Quando eu falo queda, espiritualmente, eu estou falando de você pecar. Às vezes você comete um pecado e isso acaba se tornando público. Isso vai fazer com que a igreja pare para olhar para você, porque você caiu da janela, que foi o que aconteceu com Eutico. Só que uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que houve uma sensibilidade e uma solidariedade de todos. Eles foram lá ver como é que ele estava. Ninguém xingou, ninguém falou: ah, mas também ele estava no lugar errado. Ele caiu porque ele estava sentado na janela, não era para ele estar ali. Ele estava errado. Ninguém apedrejou ele. Ninguém ficou criticando a atitude que ele teve. Todos foram lá ver como é que ele estava, se ele estava bem, se ele estava vivo, se ele estava morto. Todos se sensibilizaram por aquele momento. E o que Paulo fez? Ele foi lá, se inclinou-se, abraçou a Eutico. Houve esse contato físico. Ele poderia olhar lá de cima só, dizer para os caras lá olhar como é que ele estava. Mas não, ele foi lá, olhou como é que estava. E assim é como a gente tem que fazer com os nossos irmãos. É o que a gente tem que fazer um com o outro. Às vezes, se o teu amigo caiu, se ele pecou, você não pode querer criticar. Querer dizer: ah, mas ele pecou porque ele estava fazendo errado, bem feito para ele. Não. Você tem que ir lá e ter o contato físico com ele. Ir lá, ver como é que ele está, abraçar ele, trazer ele de novo para os caminhos do Senhor. Porque sozinho ele não vai conseguir voltar. E ele precisa da tua ajuda. E assim aconteceu com Eutico. Paulo foi lá, olhar como é que ele estava, abraçou ele, estendeu a mão para ele. Lá em 1 Coríntios, abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É um alerta. Você hoje pode estar em pé,
e criticar aquele que caiu, mas vai se lá na frente você acaba caindo. Então que você tenha que estender a tua mão para aquele que caiu e perdoar e ajudar ele a levantar. E assim é o que Paulo fez naquela noite. As palavras de Paulo não significavam que o jovem não tinha morrido por causa da queda. Porque a gente leu ali, ó, lá em Atos 20, a gente leu, ó, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Aqui quem estava escrevendo era Lucas, um médico. Ele entendia se uma pessoa estava com pulso ou não estava, se uma pessoa estava viva ou não estava. E ele constatou que Eutico estava morto. E aí Paulo foi lá sobre a vida dele. E o que Paulo diz ali na frente? Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O que aconteceu ali? Foi uma ressurreição. Ele estava morto. Eles tinham comprovado que ele estava morto, mas ele acabou ressuscitando. Deus deu uma segunda chance para ele. Ele caiu, ele pecou, ele acabou se distraindo com as coisas que o mundo ofereceu. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está anjos cuidando de nós. E ao nosso derredor está o diabo. 24 horas. Você acha que ele para dormir? Eles ficam fazendo campana ali. Ficam revezando. Ele fica ali só esperando uma brecha para poder atacar. E se você vinha dar essa brecha e vinha cair, você pode vir a morrer. E pode que você consiga voltar ou não. Eutico teve essa sorte que ele teve uma segunda chance. O Senhor ressuscitou a vida dele naquela noite. E esse milagre foi muito impressionante, porque imagine, ele caiu do terceiro andar. Ele poderia ter fraturado ossos, estaria tudo raspado, machucado. E naquela hora Deus refez tudo de novo, colou osso com osso, reconstruiu pele, para que ele voltasse a viver. Cuidado com a janela e com o sono. Tome muito cuidado com a janela. Você tem que cuidar para você não ser seduzido pelas coisas do mundo. O mundo oferece tantas coisas que parecem ser boas. Parecem. Aos nossos olhos parecem ser boas naquele momento. Só que eu tenho certeza que eu digo para vocês que só parecem ser boas. Depois elas vão vir as consequências daquilo. Então ele acaba iludindo. E cuidado com o cochilo, com esse nosso sono espiritual. Se você está nesse sono espiritual, determine nessa noite que você vai sair desse sono. Que você vai focar em Deus. Que você vai buscar estar no centro da vontade de Deus. Vai buscar fazer as coisas corretamente. Vai buscar ter intimidade com Deus. Sabe aquela pessoa que você tem intimidade, que é a tua melhor amiga, que é o teu amigo, que só te olhando ele já sabe como é que você está naquela noite, naquele momento? Assim tem que ser você com Deus. Mas como é que você fez para buscar essa intimidade com essa pessoa? Você foi conhecendo ela, foi conhecendo, foi conversando, foi ficando amiga. Teve um contato muito grande. E como é que você quer ser íntimo de Deus se você não tem contato com Ele? Às vezes você diz: Senhor, eu quero ser íntimo de Ti. Mas você não lê a Bíblia, não ora, não busca dele em casa. Só ouve falar dele ou só lê a Bíblia quando está aqui na igreja. Aí como é que você vai ser íntimo dele se você passa a semana inteira sem ter contato com ele? Aí você não vai conseguir. Então busque essa intimidade nessa noite. Busque: não, Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor, eu vou buscar de Ti mais, vou ter sede da Tua palavra. Se hoje você se encontra como Eutico, distraído com essas coisas lá de fora, ocupados com o que o mundo oferece, às vezes você pode estar aqui na igreja, pode fazer tempo, anos que você frequenta a igreja, mas quando você sai, você faz as mesmas coisas mundanas que os outros fazem. Então você não tem isso, você está a mesma coisa que eles.
você tem que tomar esse cuidado. Porque se você faz isso, você está num sono espiritual. Você está prestes a cair dessa janela. E vindo a queda, vem a morte. E pode que você tenha essa chance de ressuscitar, como também pode que você já não tenha essa chance. Então não deixe chegar a este nível. Não deixe chegar lá no final de você ter que ter uma segunda chance. Você pode mudar esse teu quadro hoje. Você pode dizer hoje, não, eu quero ser diferente, eu quero sair da janela hoje. Porque o Senhor Deus diz pra gente, o grande amor de Deus nunca termina. A única razão por que não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. A fidelidade de Deus é grande, o seu amor cuidadoso e sempre novo, a cada dia que passa. Então não importa, a cada dia que passa, o Senhor te ama do mesmo jeito. Você pecou, você caiu, Ele continua te amando. Então você tem que tomar isso na sua vida e dizer, não, Senhor, me perdoa, e eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero despertar desse sono, eu quero sair dessa janela. Então se coloque em pé, para a gente estar fazendo a oração final. Você que foi tocado nessa noite, você que foi tocado nessa noite com essa palavra, vem aqui na frente. Você que quer tomar uma decisão de mudar a sua vida, às vezes você se encontra num sono espiritual. Toma essa decisão. Isso é você e Deus.